que estou à porta, bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Obrigada, Pai, pela tua palavra. Que em nome de Jesus o teu poder, ó Pai, seja derramado sobre as nossas vidas nessa noite. Longe daqui, Senhor, todo impedimento, tudo aquilo que não glorifica o teu nome, ó Pai, para que possamos, ó Deus, ser cheios do teu Espírito Santo e entender qual que é a tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Semana do Dia dos Namorados. É inevitável a gente não pensar no tema, quem é solteiro, quem é casado, quem é viúvo, quem não é. Em todos os lugares, uma menção a isso. E, óbvio, que eu, como pastora, eu acho isso sensacional, porque é o projeto de Deus, família. É o que a gente trabalha aqui no coração de vocês. Não tem família? Mas vamos se preparar para ter. Quem tem, que continue nessa jornada, valorizando a sua. E assim foi essa semana, eu analisando, vendo a Issa, e vendo um monte de foto, e aquele negócio todo. Só tem uma turma que eu não sabia que namorava. Tinha um povo que eu não sabia que namorava, não, gente. Eu descobri no Dia dos Namorados. Mas que Deus abençoe. Alguém que descobriu que um povo namorava e você não sabia? Ah, tem mais gente aqui. Enfim. Então, me levou realmente a pensar nisso. E todas as vezes que a gente lê esse versículo, ele está lá em Apocalipse. Ele remete ao nosso coração. Eis que estou à porta e estou batendo aqui no seu coração. Ó, eu quero entrar. Você me deixa entrar? E eu quis, mais uma vez, entender a fundo esse conceito. Porque muitas vezes a gente fala versículos fora do contexto. Aqui, nessa passagem, estava sendo algo dito com relação à igreja de Laodiceia. Mas durante todas as menções a casamento, a aliança, o Senhor estava dizendo: eis que bato a porta. Se abrir e me deixar entrar, eu cearei com você e você ceará comigo. Eu sou apaixonada com a palavra do Senhor Jesus. No Novo Testamento, a gente vê a história de 2 casamentos. Um casamento onde o Senhor realizou o primeiro milagre, e um outro casamento, uma menção, quando é falado sobre as virgens que estavam esperando o noivo. 5 estavam com azeite, o óleo preparado, as outras 5 não estavam com esse óleo preparado. E sempre me chamou a atenção essa história, porque às vezes o conceito ficava um pouco solto para mim. Mas por que elas estavam daquele jeito? Por que elas tinham que guardar o óleo? E eu fui buscar a fundo. E baseado nos estudos que eu fiz, eis a história aí para vocês. Naquela época, o costume judaico de casamento era bem, como que eu vou dizer? Não é que ele era rigoroso, mas ele era bem trabalhado. Ele era bem litúrgico. Tinham muitos costumes, e esses costumes eram observados pelos aqueles povos naquela época, justamente na época de Jesus. E a gente vai ver no decorrer do texto como que tudo tem uma ligação. A gente vê esse texto em Apocalipse, mas a gente começa com ele em Gênesis, onde tem a primeira união, Adão e Eva. Deu ruim, foi péssimo. Aí depois vem o segundo Adão, que é Jesus Cristo, que é o noivo que vai vir buscar a igreja, que somos nós. Então, a restauração. Primeira coisa que eu já posso dizer para você. Você está aí com um sentimento quebrado, ferido, angustiado, separado, ou seja, casamento esfriou. A restauração.
O Senhor vai ressignificar toda a sua história, e eu creio, porque a palavra de Deus, ela é vida, ela é real, e o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que ele falou vai se cumprir na sua vida. Então, a menina queria casar, dava-se um arranjo, o pai ou uma pessoa de confiança do pai ia até a casa, procurava uma moça. Quando ele a encontrava, ele voltava para o pai, para a família, para poder falar o que tinha acontecido. A gente vê isso também em Isaac, quando Abraão pede que teu servo vá buscar uma pessoa que poderia se casar com Isaac, ele vai lá e busca Raquel. E aí, no Novo Testamento, esse homem voltava para a família do noivo e falava: olha, eu encontrei tal pessoa. E aí esse homem, esse jovem que tinha intenção de casar, ele ia com seus pais e batia na porta da casa da noiva. E assim, o pai da noiva, que já estava esperando, abria a porta um pouquinho, aí olhava para ela e falava: posso abrir? E se ela quisesse, porque a palavra final tinha que ser dela, ela falava: pode. Aí abria-se a porta, entrava o futuro noivo com seus pais, e ele trazia uma garrafa de vinho para eles poderem cear, fazer 4 brindes, e ele também trazia junto o seu dote. E ali, eles começavam os preparativos. E olha que coisa interessante. Um noivo bate a porta para ceiar com a sua noiva. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se abrirdes, irei cear com vocês e vocês irão ceiar comigo. Tudo na Bíblia sempre vai apontar para Jesus Cristo. Tudo. Ele é o começo, ele é o início, ele é o meio, ele é o fim. Tudo vai se resumir na palavra dele, na vontade dele, no querer, no agir. Não tem como a gente ficar fora disso. Quer realmente provar do verdadeiro amor que lança fora todo medo? É só através de Jesus Cristo. É dentro do plano dele. É inserido nele, na vontade dele. E assim, eles ceiavam, era 4 tipos de brindes que estavam ligados à ceia, estava ligado à unidade familiar, à unidade do noivo e da noiva, promessas ali de retidão, e assim eles faziam um contrato. Gente, esse contrato, tem pessoas que estão fazendo isso agora, eles já fazem há muito tempo, que é a Ketubá. Inclusive os judeus me ensinaram isso em 2015 a fazer esse contrato. Olha, Dani, quando você for casar, você faz um contrato onde a pessoa que vai estar com você, ela tem os seus deveres, ela tem suas obrigações. Eu vi uma pessoa falando que ele fez um contrato com a esposa dele e no contrato consta lá que se ele trair, ele tem que dar uma multa para ela de 1 milhão. De R$1 milhão. Ele precisa disso para poder não trair? Não, não é isso, mas é um compromisso que ele faz com ela. Então, olha só, era um documento unilateral. Ele tinha que cumprir com aquelas promessas, com aquilo que tinha sido acordado. Essa noiva, ela guarda esse contrato como sinal da aliança. Ali eles estão decidindo. Ali já existe um acordo. E ela guarda isso até o fim da sua vida. Mesmo ela casada. Por quê? Porque tem ali os deveres do marido para com a esposa. Depois disso, só ela pode romper. Só ela pode romper o noivado. Se ele quiser romper, ele ia ter que entrar nas leis do divórcio e teria uma consequência muito grande. Se ele também morresse e ela
ficasse viúva, ela já era detentora dos seus bens. Olha como que é sério esse contrato, olha como que é sério essa ketubá, e como que remete à aliança do Senhor para com as nossas vidas. E nisso, ela vai, e ali eles têm um compromisso. Ali, eles estão selando que eles estão juntos. E a partir dali, é selado também com os 4 brindes que eu falei com vocês, dos cálices, que um é o cálice da santificação. Então, é a união das famílias e separação para um novo propósito, tá? Eu não estou falando aqui só para quem vai casar ou quer casar, não. Isso aqui diz respeito a toda a nossa vida, em todas as nossas situações. Alianças são feitas constantemente, sem que saibamos. Às vezes a gente diz coisas no mundo espiritual que está gerando uma aliança com uma pessoa ou com alguém, ou que existe uma quebra de aliança com alguma coisa. Então a gente tem que realmente entender o porquê disso estar na Bíblia. Então pega aí esse cálice, depois vem o cálice, né, da Páscoa, lembrando de onde eles foram tirados. Aí o segundo é o cálice do sal, que fala, né, da alegria eterna, da amizade eterna. Esse é bebido somente pelos noivos e pelos pais. Então o primeiro era para a família toda, a segunda era para os noivos e os pais. O cálice da redenção, que era bebido somente pelos noivos. Gente, cálice da redenção. Vocês estão entendendo isso? É o que Jesus vai vir fazer? Redimir a nossa igreja, as nossas vidas. Porque isso aí é um compromisso exclusivo de herança garantida que nós temos com o nosso Deus. Ele é o nosso marido, Ele é o nosso pai, Ele é o nosso protetor. E aí eles vão para o cálice do louvor, de celebração. O cálice é onde transborda alegria, onde transborda unidade, prazer. É aquela coisa, né? Você já sabe. Quem está casado não quer transar. Mas quem está solteiro quer. Quem pode não faz. Quem não pode quer. A confusão absurda, né, Marcão? Então aqui está falando desse poder. Você pode desfrutar ali com seu marido, entendeu? Você pode, agora que vocês entenderam, né? Agora que entenderam lá no canto. Pã. Você vai ficar calado. Então, o seu problema é outro. Né? Que o marido da Pã é uma máquina, enfim. Confidências de amigas, mais de 20 anos. O problema da Pã não é esse, enfim. Então, aqui fala sobre isso, sobre essa intimidade, esse pacto de corpo, de alma, de sangue. E é por isso que a gente realmente tem que prestar atenção nas nossas escolhas. É por isso que nós fazemos questão de todos os anos fazer o dossiê sexo. Todos os anos, porque não precisa estar ligado ao sexo, mas são coisas que nascem na nossa mente, através do nosso olhar, que nos leva à perversão. E que nos leva, ao final de tudo, à perversão moral, física, espiritual. Então está selado aquilo ali. E aí ele entrega um penhor a essa noiva. Ele entrega algo até que ele venha, para ela entender que estava firmado aquele acordo. E esse penhor, geralmente, ele era um anel com pedras preciosas. Depois ele passou a ser um anel sem pedras, uma aliança de ouro na mão direita, no dedo indicador. Lembra muito, né, o formato da nossa aliança, que é aliança somente de ouro. Então, depois que ele fazia esse compromisso, olha que coisa interessante. Ele ia construir a casa para onde ele levaria essa noiva. Ele não ia ficar parado.
para ele poder fazer esse compromisso, ele tinha que ter responsabilidade, ele tinha que cumprir aquilo que estava no contrato. E o contrato estava ligado à proteção. O homem tinha que proteger a mulher. O homem tinha que cuidar, suprir, cuidar do coração, cuidar das emoções dessa mulher. E assim, dessa forma, ele estaria cumprindo o seu contrato. Então ele volta e ele vai preparar uma casa para ela, para eles. E enquanto ele prepara essa casa, o seu pai vai dando direcionamento para ele. Lembra o que Jesus disse? Na casa do meu pai há muitas moradas. Qual que era o costume? Eles fazerem várias moradas, um ao lado do outro, porque era o costume dos filhos ficarem perto dos pais com as suas noras. Então ele estava preparando mais uma morada para que ele fosse buscar. E aí ele volta para a casa então do pai, depois que ele terminou isso daí, e ele começa a preparar a câmara nupcial. E o sogro acompanha o pai, dele, e o sogro dela. O pai dele acompanha, e ele só dá o ok quando realmente essa câmara, ela está à altura. E somente quando estivesse pronto, ele poderia ir e buscar essa noiva. Enquanto ele estava preparando a casa, a noiva estava preparando o enxoval. Eles não estavam parados. Olha só, ele cuida da casa, ele cuida daquilo que é necessário para segurança, provisão, e ela estava cuidando do seu enxoval. Ela estava cuidando do seu vestido, ela estava costurando, ela estava preparando aquilo que ela levaria para a casa do seu esposo. Olha, ele está construindo uma casa, então eu estou preparando aqui uma coxa, eu estou preparando aqui o meu vestido, o lugar onde nós vamos nos deitar, aonde nós vamos nos cobrir. Então ela tinha que estar sempre preparada, porque a qualquer momento o noivo poderia chegar. E quando alguém chegava para o noivo e perguntava: e aí, quando que você vai casar? Quando que você vai lá buscar a menina? Aí o noivo respondia: o dia que o meu pai quiser. Você não sabe quando? Não, os pais não marcavam. Os pais falavam: ó, tá pronto, é agora, agora nós vamos. E era algo de surpresa. Então aquela noiva, ela tinha que estar o quê? Preparada. Ela tinha que estar com o seu vestido, ela tinha que estar com a sua roupa de cama, ela tinha que estar com a sua lamparina, porque iria acontecer o cortejo. E assim, ela separava as suas amigas, que tem a ver com a parábola das 10 virgens, porque ia acontecer todo um cortejo. Então, vinha o noivo com seus amigos, com sua família, e à frente vinha um amigo que gritava: o noivo chegou! E tocava um chofar. O noivo chegou e tocava um chofar. Jesus disse que naquele grande dia vai ser num piscar de olhos. Vai ser uma estrela que nasce no Oriente e vai lá até o Ocidente. Diz que assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E a gente escuta muito que trombetas serão tocadas. Na verdade, é o chofar. Então ele ia anunciando: o noivo chegou, o noivo, ele já está aqui. Então a noiva precisa estar pronta para ser levada até a câmara nupcial. Então ela pega todas as suas coisas e ela se banha numa água corrente, que é o mitzvah. E ali aquela água vai limpando, vai purificando
preparando ela para aquele momento especial, porque não era só preparar a roupa de cama, não era só preparar o seu vestido de noiva, era para preparar o seu espírito. Então, limpeza em todos os aspectos, corpo, alma e espírito. E assim ela é levada para essa casa, e eles montavam uma tenda onde iria acontecer o casamento, e ali aquela festa linda, aquela coisa, né, preparada para aquilo, muitos dias de festas. Às vezes eles levavam uma média de 7 dias festejando, era realmente algo muito grandioso, e as famílias tinham que estar preparadas para isso. Elas tinham que estar cientes de que havia um contrato, que havia uma união, que haviam deveres e que iria acontecer. Então elas tinham que estar com tudo preparado para a festa, para a roupa. A casa tinha que estar perfeita aos olhos do pai do noivo. Eu fico imaginando as moradas que o Senhor tem preparado para nós. Se o homem que não tem uma visão, um entendimento do que é perfeição, porque perfeito só existe uma coisa no universo, no mundo, é Deus. Só Ele é perfeito. Às vezes a gente fala, está perfeito isso, está perfeito aquilo. Perfeito é somente Deus. Então o pai vira e fala, isso daqui está realmente à altura dessa mulher. Você vai surpreender. Por quê? Porque o sogro sabe que o papel do homem é oferecer a melhor estrutura para a mulher. Porque Cristo, Ele amou a igreja, Ele ama a igreja, Ele ama a noiva. E aí aquela noiva, ela é levada, tem aquela festa grandiosa. Ali eles celebram um casamento, são quebradas várias maldições, são feitas várias orações também de bênção. E ali, um detalhe que eu esqueci de contar, enquanto ela estava noiva, ela não podia sair descoberta. Ela tinha que estar com um véu para que outros homens não a olhassem e a desejassem. Então ela tinha que estar o quê? Protegida, ela tinha que estar se guardando, ela tinha que estar se resguardando. E na hora dessa festa, na hora desse casamento, aí sim ela tirava o véu e todos podiam contemplar. Todos podiam ver quem era essa noiva. A gente está falando aqui de casamento, a gente está falando de concordância, a gente está falando de aliança. E eis que o Senhor, tudo aquilo que Ele prometeu na palavra dEle, Ele tem cumprido. Foram 1 mês de mensagens aqui sobre problemas evitáveis, falamos também sobre relacionamentos líquidos, relacionamentos frágeis, mas a verdade de tudo é nós que fazemos as nossas escolhas. Se elas não forem baseadas em Deus, se não forem de acordo com os propósitos dele, não vai haver aliança. Não vai haver harmonia, não vai haver comunicação do mundo para com a vida de Deus. E quando fala de aliança, não é só de todos que são casados, é de todos nós que somos corpo de Cristo, que somos morada do Altíssimo. Então, esse versículo, ele te chama, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele, e ele ceará comigo. O Senhor está nos chamando para um relacionamento íntimo e voluntário com Ele. Você tem o direito de escolher. A noiva podia escolher, eu não quero, eu não gostei, eu não quero esse, enfim, ter os seus motivos. Mas ela também poderia perder algo grandiosíssimo para a vida dela. Mas era uma vontade, o quê? Totalmente voluntária. Aí eu separei em várias passagens, em vários livros do Novo e do Velho Testamento, a menção
a aliança e como que ele é o nosso marido. Porque o teu, Isaías 54:5, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, e ele será chamado Deus de toda a terra. Fique de pé. Jeremias 31:32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, porque a minha aliança eles quebraram. Você vê que o Senhor nos oferece uma aliança, a gente aceita, mas a gente pode também quebrar, que foi isso que o povo de Israel fez. Olha só, eles quebraram a aliança e continua: ainda que eu fosse um marido para eles. Oséias 2:19 e 20. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdia. Tem benignidade para as nossas vidas nessa noite. Tem misericórdia, tem favor de Deus, amém? Tem cuidado do Senhor, tem relacionamento, tem cura, tem proteção, tem abrigo, tem sustento, tem acalento para o nosso coração. Efésios 5:25. Cristo como noivo da igreja, marido, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. 2 Coríntios 11:2. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura para um marido, a saber, Jesus Cristo. Estamos sendo preparados para o grande dia, que nós vamos estar face a face com Ele. Apocalipse 19:7-9. Regozijemo-nos e alegremo-nos, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se preparou. Quem que é a esposa? Somos nós. Nós que somos a esposa. Vamos lá. Apocalipse 21:2. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adornada como uma esposa ataviada para o seu marido. Para o seu marido. Aliança. Relacionamento com Ele profundo. Relacionamento íntegro. Com justiça. Com limpeza. Com pureza. O Senhor está nos chamando para essa noite a gente se desprender de todas as nossas vontades, de tudo aquilo que a gente carrega como peso, que é inútil. Agora é hora da gente estar se preparando para as coisas do Senhor. É hora de estarmos preparando para as bodas do Cordeiro. É hora de estarmos nos preparando para a vinda do nosso noivo. É hora da gente ter azeite na nossa botilha. É hora da gente ter aquilo que o Senhor, Ele demanda de nós. Amar a Ele sobre todas as coisas. Amar o próximo como a ti mesmo. Obedecê-lo em amor, em verdade, em cumplicidade, se entregando, confiando, sabendo de que Ele realmente, Ele tem o melhor para as nossas vidas, sabendo que realmente Ele vai chegar, Ele vai cuidar, Ele vai proteger. E é por isso que nessa fé a gente continua caminhando como noiva de Cristo. Redobre sua atenção aqui. E a gente se prepara, a gente espera. É por isso que a gente fala tanto sobre a ceia, a importância dela, todo primeiro sábado do mês, porque ele representa o quê? O sangue de Cristo que foi derramado e Ele ressuscitou. E na Bíblia diz que Ele voltará. Enquanto Ele não volta, Ele
ele vem. O relógio está, ó, tic-tac, 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 tic-tac. O relógio está batendo, tic-tac, tic-tac. Ele está voltando. Ele está chegando. Ele está vindo. E ele quer preparar a sua igreja. Ele quer nos preparar para o momento glorioso que está vindo sobre as nossas vidas. Ele voltará. Ele voltará. Vem aqui à frente para nós orarmos. Você que foi tocado de uma forma profunda. Você que foi ministrado pelo Espírito Santo. Às vezes você estava aí preocupado com tantas coisas. E o Senhor querendo te dizer: ei, eu estou preparando tudo. Eu estou cuidando de tudo. Eu não vou deixar te faltar nada. Eu não vou deixar você ficar sozinho, abandonado. Não vou te deixar desamparado, sem um teto, sem ter suprimento, sem ter abrigo. Olha como que esse casamento, ele realmente, esses costumes apontavam para a vinda de Jesus Cristo. E é assim mesmo, gente. Toda vez que a gente entra no momento profético, é guerra. É guerra. Isso acontece comigo, com vocês, numa manifestação aqui, às vezes de áudio, de painel de LED, porque o mundo espiritual, ele fica abalado. Essa semana a Icinha quebrou o celular dela todinha na parte de trás, no momento onde ela estava orando, no momento de guerra, no momento, né, de realmente embate ali. E do nada o telefone dela, que não tinha condições de cair, ele caiu. E várias vezes quando a gente está orando, luz pisca. É uma coisa assim, muito forte. É muito forte. Porque a gente vê como que essa luta está acontecendo e como que ela vai manifestando em instrumentos, em microfones, em luz, em ondas, né, que estão sendo passadas. Quem já prestou atenção nisso? Levanta a mão quem já prestou atenção nisso. Então comece a prestar, você que não presta atenção. Começa a ver como que acontece várias interferências. Não é só nessa hora não, na hora que você está orando. Na hora que você fala, eu vou estudar a Bíblia. Vem todo tipo de distração. Todo tipo de problema. Sabe aquela história? Eu ia à igreja hoje. Nossa, mas eu tive tanta confusão, tanto problema, que acaba que eu não vou. Ei, o tempo está passando. O tempo está passando. Não está parado não. Ele está voltando. E realmente vai ser como a parábola das 10 virgens. O noivo vai chegar e 5 não vão estar preparadas e elas vão ficar para trás. Deus não é homem para que minta, nem para que se arrependa. Ele é amor, Ele é justiça, Ele é plenitude, mas Ele também é fogo consumidor. Não, pastora, Deus não ia ter coragem de criar um inferno. Deus não ia ter coragem de fazer essas coisas. A escolha é nossa. Nós temos livre-arbítrio. Nós podemos falar, olha, não vou abrir a porta. Não quero um casamento com Cristo. Não quero cear, não quero igreja, não quero compromisso com o Senhor. Eu quero viver nessa vida desenfreada, sem se apegar a ninguém. Se eu não me apego a nenhum sentimento, a nenhum relacionamento, por que eu vou me apegar a Deus? É o que a gente tem que se apegar. Relacionamento mais íntimo, sincero e profundo que nós temos acesso. Não existe outro. A gente pode ter os nossos relacionamentos com os nossos cônjuges, enfim, mas eu estou falando o que traz plenitude total para as nossas vidas. O que tira esse vazio, esse buraco, é a nossa aliança com Cristo Jesus. E nós somos o corpo. Por
Por isso que fala que Ele está vindo nos buscar. Vem aqui no altar. Você quer renovar a sua aliança? Falar: Senhor, eu preciso melhorar meu compromisso contigo. Senhor, eu preciso me dedicar mais às coisas celestiais. Senhor, eu quero fazer algo, ó Deus, que venha chamar a sua atenção, como aquela mulher que derrubou, que abriu um frasco de perfume mais caro e jogou aos pés de Jesus e começou a enxugar com os seus cabelos. Ela deu o melhor para Jesus, o melhor que ela tinha, o melhor que ela podia. Pessoas ficaram impressionadas: por que ela está gastando esse dinheiro? Ela poderia dar para os pobres, ela poderia fazer acontecer. Mas não, ela ofereceu o melhor que ela tinha para Jesus Cristo. E você vale mais do que o mundo inteiro. Você é obra preciosa do Pai. Vem para o altar, vem falar com Ele: Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Pai. Eu quero que o Senhor seja o meu Salvador. Eu preciso que o Senhor me restaure. É para você que não aceitou Jesus, que não disse sim ainda para esse casamento. Vem para o altar, não pensa muito não. Vem, fala: eu vou. Para você que precisa se reconciliar, você está quase se separando de Jesus. Você não está conseguindo entender. Gente, redobra a atenção aqui. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Vocês não estão conseguindo lidar com esse relacionamento. Está quase num divórcio realmente com Jesus. Vem para o altar reconciliar com Ele. Vem falar: Senhor, eu não estava entendendo esse amor, eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo, mas eu quero restauração. Vem para o altar. E terceiro chamado é para você que realmente quer reafirmar a sua aliança com Deus. Falar: Senhor, eu tenho uma aliança contigo como o Senhor tem uma aliança comigo. A sua é inquebrável e a sua me ampara. A sua aliança comigo, ela é inquebrável. Então eu quero me fortalecer nessas promessas. Eu quero me fortalecer no seu amor. Vem para o altar. Você que está se sentindo fraco, você que quer renovar a aliança com o Senhor, você que quer aceitá-lo como seu Senhor e seu Salvador, você que deseja dedicar algo com Ele, para Ele, fazer uma aliança aqui no altar. Quantas vezes eu fiz uma aliança no altar? Não espere esse momento passar. Não espere essa oportunidade. Tem algo se movimentando no mundo espiritual. Tem algo aqui acontecendo. Eis que Ele está à porta. Tem uma porta aberta sobre as nossas vidas nessa noite. Vem para o altar. Vem para o altar. Vem para o altar. Fala: Senhor, eu quero uma aliança contigo. Eu não vou entrar nesse projeto se eu não tiver um direcionamento, se eu não tiver uma aliança contigo. Vem para o altar. Vem para o altar. Vem para o altar sem medo. Fala: Senhor, nada vai me impedir. Não vai ser frio, não vai ser a minha frieza espiritual, não vai ser a maneira como eu estou conduzindo as minhas coisas. As pessoas vão olhar, vão ver. Vem para o altar. Vem para o altar. Fala: Senhor, aquela porta que eu preciso que o Senhor abra. Eu só quero que isso aconteça se eu tiver uma aliança contigo. Vem para o altar. Vem para o altar. Já tem pessoas aqui. Nós vamos adorar o Senhor 1 minuto. E você que está sendo ainda tocado, você que sabe que você está a um passo, mas não está conseguindo vir, vem para o altar. Que seja desfeita toda prisão, em nome de Jesus. Vem para o altar, porque aqui você está falando é com Jesus Cristo, não é com a gente. Vem para o altar. Peregrino neste mundo, sei que sou. Eu não sou daqui, de
passagem eu estou, pois com Jesus eu vou estar. Eu tenho uma missão para cumprir, testemunhar o que Cristo fez por mim. Tomou meu lugar, se entregou para me salvar, subiu ao céu, mas voltará. Aqui no mundo não é o meu lugar, eu não me sinto em casa, não é minha morada. Eu tenho um destino, eu tenho lá. Aguardo a promessa de que Jesus vem me buscar. Continue orando, o Espírito Santo de Deus está ministrando no seu coração. Eu creio. Tenho uma missão para cumprir, testemunhar o que Cristo fez por mim. Tomou o meu lugar, se entregou para me salvar, subiu ao céu, mas voltará. Subiu ao céu, mas voltará. Aqui no mundo não é o meu lugar, eu não me sinto em casa, não é minha morada. Eu tenho um destino, eu tenho lá. Aguardo a promessa de que Jesus vem me buscar. Aqui no mundo não é o meu lugar, eu não me sinto em casa, não é minha morada. Eu tenho um destino, eu tenho lá. Aguardo a promessa de que Jesus vem me buscar. Vem para o altar. Vem para o altar. Você que está tendo dificuldades de aguardar essa promessa. Você fala: Senhor, eu tenho uma aliança contigo. Senhor, eu sei que o meu lugar é com o Senhor e vai ser na eternidade, mas eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo. Se tiver uma pessoa com esse sentimento, com essa atitude, vem para o altar. Não espera amanhã, não espera ninguém. Fala: Senhor, eu vou contigo até o fim. Eu posso estar desanimado, eu posso estar descrente, eu posso estar cansado, cansada. Tem dia que a gente fica cansado, né? Fala: nossa, as coisas não acontecem. Eu estou me programando, eu estou fazendo, e as coisas não acontecem. Parece que Deus esqueceu de mim. Não, Ele está preparando as nossas moradas. Ele está lá com o Pai, cuidando de tudo. De tudo, de tudo. Porque aqui vai passar. Lá nós vamos ficar eternidade com Ele. Vem para o altar. Vem para o altar. Vem para o altar. Amém. Não tem mais ninguém? Estenda suas mãos para cá. Tem algumas pessoas aqui que vieram ao altar, que estão buscando a presença do Senhor, estão buscando o seu cuidado. E é importante nós, como noiva de Cristo, interceder por eles agora. Existe uma luta grande. E nós estamos aqui como soldados. Nós estamos aqui como valentes do Senhor Jesus. Então estenda suas mãos para cá e ore comigo.
Deus, aqui estão os teus filhos, ó Pai. Filhos e filhas que estão aqui no teu altar. Altar é lugar de aliança, de compromisso, de santidade. É lugar de revelação, de alimento, de poder do Senhor, de cura, Pai, de sustento, Senhor, de abrigo, ó Pai. Por isso eles estão aqui, porque reconhecem que precisam do Senhor, que não podem andar sem ter uma aliança contigo, que tem que dizer sim todos os dias, sim para o Senhor todos os dias. Pai, tudo aquilo às vezes que vem tentar barrar aquilo que o Espírito Santo quer fazer pela vida dos teus filhos, das suas filhas, que vá perdendo as forças em nome de Jesus, ó Pai. Que eles comecem a sentir que todos nós, ó Pai, a gente começa a sentir saudade do Senhor, ansiedade para te ver, uma ansiedade boa, que a gente possa cada vez mais nos preparar para estar contigo. Vai se revelando a nós através dessa palavra durante a semana, durante o mês. O que é a gente está se preparando? Como que é que a gente vai se ornar? No dia que o Senhor chegar, ó Deus, nós queremos estar contigo e eles também. Por isso, ó Deus, nós abençoamos os seus filhos, ó Pai. Vocês estão aqui na frente, fala comigo. Eu tenho uma aliança com o Senhor. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Troca as minhas vestes e muda a minha história. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Pai, continuando a oração, o Senhor venha trazer cobertura para eles. Que desde já eles sejam ativados profeticamente, ó Deus. Que o poder do Senhor, que a revelação do seu Espírito se manifeste sobre a vida dos teus servos, ó Pai, de toda a igreja, em nome de Jesus. Amém?